Olá, eu sou a Joselícia, eu sou sócia da Indústria Circular. Eu estou hoje aqui com o objetivo de apresentar a startup Indústria Circular e como nós podemos atuar para ajudar as empresas. A Indústria Circular é uma startup enxuta e ela é composta atualmente por 5 colaboradores. Desses 5 colaboradores, nós somos 3 sócios que fundaram a startup há cerca de 2 anos. E esses sócios, conforme consta nessa apresentação, são compostos pela Franciele, que é uma engenheira química, e a Franciele é a responsável técnica da startup, nossa gestora ambiental. A Joselícia, que vos fala, eu sou economista de formação, me especializei em economia circular e atuo no segmento comercial e financeiro da startup. E, além de mim, o Antônio Terceiro, que é o nosso responsável e cuida da gestão de tecnologia da startup. A startup Indústria Circular, ela é considerada, dentro desse universo de startups, uma cleantech do segmento de economia circular. Então, basicamente, quem não está familiarizada com o termo de economia circular, a gente pode conceituar como um modelo estratégico de desenvolvimento, sustentável, que é baseado em circuitos fechados. Isso tanto para processos de produção, quanto para o modo de consumo. E aí, o objetivo final é, na verdade, a gente diminuir a pressão por demanda de mais matérias-primas virgens, da extração da natureza, aumentar o ciclo de vida desses materiais, principalmente tentando reutilizá-lo, reinseri-lo, de repente com a nomenclatura de matéria-prima alternativa, e também repensar novos modelos de negócio, de repente reduzir mais o comércio que permitiria a posse de determinados bens, para de repente pensar na possibilidade de acesso a determinados bens. Essa é uma forma de pensar novos modelos de negócio. Nesse slide eu pretendo explicar como que se dá a prestação de serviço da indústria circular junto às indústrias e empresas em geral, que são geradoras de resíduos. Antes eu preciso explicar que a gente tem como premissa básica, dentro desse serviço que é prestado, que resíduo, ele é, na verdade, um recurso. Então, partindo dessa premissa, fica mais fácil nós explicarmos como é que a indústria circular atua. Então, a gente passa para os nossos clientes que nós podemos transformar os resíduos gerados nas unidades deles em oportunidades. E explicando o que é uma oportunidade, basicamente, ela é uma solução que vai ser proveniente do trabalho de pesquisa, que é desenvolvido pela indústria circular, e que culmina nessa solução que é registrada para o cliente, que é a tal da oportunidade. E ela contempla 2 aspectos obrigatoriamente, ela deve sempre contemplar esses 2 aspectos de modo concomitante. Um dos aspectos é o financeiro. Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte, que nós temos que apresentar nessa oportunidade registrada um impacto financeiro positivo para o nosso cliente. Então, pensando a nível de caixa dessa empresa, nós temos que apresentar, por exemplo, uma economia, de modo comparativo com a solução que se tinha de destinação dos resíduos até então nessa empresa, que a gente proporcione esse benefício em termos financeiros. Então, pode ser através de uma economia, como eu havia falado, pode ser uma redução 100% do custo que se havia até então, pode vir através de geração de uma nova receita, se até então o cliente não tinha nenhuma receita para destinar esse material, ou, em um outro cenário,
quando esse cliente que gera esse material, ele já consegue obter uma receita, nesse caso a oportunidade poderia vir pensando numa valorização ainda maior, ou seja, gerando um aumento na receita secundária da venda desse material. Existe também o que a gente coloca como o melhor dos cenários, que é uma situação onde a gente, se o cliente já até então tinha um custo para destinar esse material, nós poderíamos tentar reverter esse custo e gerar uma nova receita, ou seja, geraríamos uma economia e adicionaríamos uma receita que não existia até então. Essa forma, esse cenário que a gente contempla como a gente diz que seria o melhor dos cenários, ele é possível de ocorrer quando a gente consegue implementar a metodologia da simbiose industrial. Basicamente, utilizando-se que o termo resíduo, ele dentro desse contexto ele é temporário, ou seja, saiu do portão de uma unidade, que ali era considerado um resíduo, a gente tenta reinserir esse material em um novo processo produtivo, já como uma matéria-prima alternativa. Desse modo, a gente consegue também essa valorização do ponto de vista financeiro. Juntamente com esse aspecto financeiro, essa oportunidade ela tem que contemplar uma solução ambientalmente correta do ponto de vista de destinação desse material. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a gente tem que respeitar a legislação ambiental vigente e pensar sempre na valorização desse material com o propósito de aumentar o ciclo de vida desse material. Dessa forma, a gente atende os princípios do modelo da economia circular, que faz com que a gente já utilize esse material que está disponível no mercado, diminuindo assim a pressão e a demanda por extração de mais recursos naturais. Como uma startup, a indústria circular ela criou como uma solução o desenvolvimento de uma plataforma que nos permite desenvolver o trabalho que a gente faz de pesquisa para os nossos clientes. Então, por isso, como uma base tecnológica que toda startup deve ter, nós criamos o que a gente chama de ecossistema de fluxo de materiais. Essa plataforma, que a gente nomeia como ecossistema de fluxo de materiais, ela veio para nos ajudar no momento que a gente fez um mapeamento das diversas empresas e indústrias que estão nessa região, na nossa região. E é importante dizer que dentro desse contexto, a plataforma ela possui uma função de georreferenciamento, porque como vocês bem podem ver aí na identificação de oportunidades nesse slide, o primeiro quadro, ele fala sobre um processo de cadastramento, onde o endereço ele é muito importante, uma vez que essa plataforma seria o nosso guia do trabalho de pesquisa que está sendo feito em busca da identificação dessas oportunidades para destinação desses materiais. Então, nesse contexto, é importante dizer que muitas vezes durante o trabalho de pesquisa, nós podemos encontrar mais de uma oportunidade no que tange a possibilidade de encontrar empresas que se tornariam, então, receptoras desse material, que seria esse resíduo do nosso cliente. Então, considerando isso, a gente sempre deve levar em consideração a questão da distância, porque na prática nós estamos falando de deslocamento de materiais. Então, sendo assim, a gente tem que entender que pode ocorrer um impacto negativo no que tange a questão do custo de transporte. Então, se for esse o caso, a gente obviamente tenderia a desenvolver essa oportunidade para que o receptor esteja mais próximo geograficamente de onde está o nosso cliente que gera esse material. Então, juntamente com essa função, a gente faz a catalogação de quais são esses resíduos que são gerados nessa unidade, quais são as matérias-primas, né, que a gente está colocando aqui como insumos, lembrando que existem algumas restrições. Por exemplo, quando a gente se depara com indústrias do segmento farmacêutico, com indústrias do segmento alimentício, devido a restrições legais, a gente sabe que a gente não poderia trabalhar
com essa perspectiva de adesão de uma matéria-prima alternativa que era proveniente de um resíduo de uma outra indústria, por exemplo. Então, se esse for o caso, nós não trabalhamos com o foco na matéria-prima, mas isso não nos impediria de trabalhar buscando soluções do ponto de vista de destinação dos resíduos que são gerados nesse cliente. Esse slide, ele representa esse ecossistema que eu comecei a apresentar a vocês. Ele pode ser representado com essa diversidade de empresas e indústrias. É importante salientar que durante esse trabalho de mapeamento, nós não discriminamos nenhum tipo de empresa devido a seu porte, devido ao segmento de atuação dessa empresa, porque a gente entende que essa diversidade ela pode trazer riqueza de oportunidade no processo de pesquisa que a gente desenvolve para encontrar esses receptores, por exemplo, dos resíduos. Importante também dizer que foi inserido mais 2 atores aí dentro desse ecossistema. Um deles são as empresas que a gente considera como intermediárias, porque elas desenvolvem um trabalho de beneficiamento, um trabalho de reciclagem de determinados materiais. Porém, para que essas empresas estejam dentro desse ecossistema, elas foram devidamente homologadas, então elas precisam estar, de fato, licenciadas a trabalharem com, seja o material X, Y, Z, e aí, com isso, com essa comprovação e com esse processo de homologação que é feito pela indústria circular, a gente consegue incluí-las dentro desse ecossistema. Da mesma forma, a gente faz isso com as empresas que atuam no segmento do serviço de transporte, seja do resíduo classe 1, que é o resíduo perigoso, seja do resíduo classe 2 e assim por diante. É necessário que a gente verifique, faça todo esse processo de homologação dessas empresas e uma vez que a gente identifique uma oportunidade, caso seja necessário, porque não é 100% das vezes que é necessário, tem situações que o próprio receptor ele pode se responsabilizar pela coleta desse material, mas se esse for o caso, essas empresas elas já estão catalogadas no nosso ecossistema e isso facilitaria o processo de identificação, de levantamento de cotação de preço do trabalho dessas empresas de transporte, para a gente considerar nesse cálculo relacionado ao resultado financeiro e a projeção, por exemplo, dentro de um período de 12 meses, dessas oportunidades que a gente registra para os nossos clientes. Nesse slide, a gente apresenta o nosso método de monetização, ou seja, como que a startup Indústria Circular é remunerada pelo trabalho que é desenvolvido. Então, antes de mais nada, é bom a gente colocar que dentro dessa apresentação para os nossos clientes, a gente sempre tenta abordar essa prestação de serviço de modo a colocar como uma relação de ganha-ganha. E eu falo isso porque quando a gente desenvolve o trabalho de pesquisa, que a gente faz o registro de uma oportunidade, na verdade, o cliente sempre vai ter a prerrogativa de aceitar, ou seja, ele antes avalia e aí ele pode aceitar ou rejeitar, negar a oportunidade que for registrada. Pensando na possibilidade que o cliente aceita essa oportunidade, então a gente faz um cálculo que é a comissão, na verdade, pelo trabalho desenvolvido pela startup, e esse cálculo da comissão, ela é em cima do resultado financeiro apresentado na oportunidade. Ou seja, se a oportunidade ela contempla como resultado financeiro uma economia de um determinado valor, a gente calcula a comissão em cima dessa economia. Se a startup apresenta na oportunidade a geração de uma nova receita que não existia, a gente calcula a comissão em cima dessa nova receita que foi gerada. Em outro cenário, se a startup gera um aumento na receita secundária pela venda desse material, desse resíduo que foi gerado no nosso cliente, e esse aumento, o cálculo, na verdade, a fórmula do cálculo dessa remuneração é o percentual da comissão em cima da diferença do aumento que a gente proporcionou para o caixa dessa empresa.
Então, esse é o exemplo da fórmula que a gente calcula essa contrapartida financeira para o trabalho da startup. Por outro lado, existe a possibilidade de, quando a gente fizer o registro da oportunidade, o cliente avaliar e, por qualquer motivo, ele pode também ter a prerrogativa de não aceitar a oportunidade. Se esse for o caso, então o que a gente faz é conversar com o cliente para que a gente possa entender quais foram as justificativas, né, para que ele não avance com essa oportunidade. Então, a gente leva em consideração esses argumentos para que a gente conheça um pouco mais da realidade do nosso cliente e a gente possa aprimorar esse trabalho. E ali na frente, de repente, a gente refazer essa oportunidade, seja para esse mesmo resíduo, eventualmente para um outro resíduo, mas levando em consideração esse feedback que foi dado. Existe uma situação que ela pode vir a ocorrer, que é no momento que a gente conversar com o cliente e ele colocar quais são os argumentos que levaram ele a não aceitar essa oportunidade, a depender do cenário, é possível a gente fazer uma revisão e submeter uma nova versão dessa mesma oportunidade, onde o cliente, de repente, reavaliaria e poderia, de repente, até vir a aceitar essa oportunidade. Essa também é uma opção. Se, porventura, o cliente ele não aceita a oportunidade, é importante dizer que a gente não faz nenhum tipo de cobrança nesse sentido. De fato, a gente leva em consideração os argumentos como um método e forma da gente entender um pouco mais da realidade do cliente e aprimorar esse trabalho que foi desenvolvido, está sendo, na verdade, desenvolvido para esse cliente. Agora, para finalizar essa apresentação, eu vou colocar 3 exemplos de oportunidades que foram desenvolvidas pela indústria circular através de um trabalho de pesquisa. E quando eu falo trabalho de pesquisa, eu estou falando tanto o trabalho de pesquisa técnica quanto pesquisa de mercado. Nesses, são 3 cases que foram registrados das oportunidades e foram aceitas. Eu tenho aqui o case 1, que foi desenvolvido para um cliente cujo um dos resíduos era uma água contaminada, classe 1, perigoso. Esse cliente ele gerava esse resíduo constantemente, então é um resíduo proveniente do seu processo produtivo e chegava a cerca de 50 toneladas mês de geração desse material. Esse cliente nos apresentou como cenário que eles destinavam esse material e com esse trabalho de destinação, isso trazia, na verdade, um impacto financeiro na ordem de R$108 mil por ano de custo para o caixa dessa empresa. Então, diante do trabalho de pesquisa que foi desenvolvido e registro dessa oportunidade, a indústria circular, então, conseguiu o que a gente coloca como o melhor dos cenários, a conversão do que era um custo para esse cliente nosso em uma nova receita. Em outras palavras, a gente conseguiu tratar com o receptor esse material e a partir desse produto a gente conseguiu reinseri-lo como uma matéria-prima alternativa em um novo processo produtivo. Dessa forma, em termos financeiros, nós conseguimos trazer para o caixa dessa empresa, contabilizando aí a economia que foi gerada, mais a receita nova que foi gerada para esse caixa, um valor que estava na ordem de R$258 mil por ano de impacto financeiro. Isso contemplando também uma solução ambientalmente correta para a destinação desse material. Quanto a esse case 2, a indústria circular ela teve que trabalhar com um trabalho de pesquisa para um resíduo que, na verdade, é um resíduo muito recorrente em indústrias, que são os pallets de madeira. Nesse caso aqui, o cliente ele tinha 3 modelos diferentes de pallets. Então, o que a gente fez foi, o cliente ele tinha em média gerado como resíduo cerca de 800 pallets por mês e isso trazia já, na verdade, uma receita, porque esse cliente ele conseguia um fornecedor que comprava esse material. E isso trazia para o caixa dessa empresa uma receita na ordem de R$33.600 por ano. Diante do trabalho de pesquisa que foi desenvolvido pela indústria circular
e que culminou nessa oportunidade, no registro da oportunidade, nós conseguimos, então, gerar um aumento, um incremento nessa receita secundária para a venda desse material. Então, a gente conseguiu um novo receptor que fazia um trabalho de reaproveitamento, ou seja, do ponto de vista ambiental, era uma solução que reinseriria esse material, ou seja, reaproveitaria, e do ponto de vista do resultado financeiro dessa oportunidade, nós conseguimos incrementar dentro desse, comparativamente a esse cenário que foi trazido pelo nosso cliente, um aumento na ordem de 96%. Sendo assim, a gente conseguiu adicionar ao caixa dessa empresa um valor que era em torno de R$ 32.400 ao ano. Esse foi o resultado desse Case 2. Para finalizar a minha apresentação, eu trago aqui uma oportunidade que foi aprovada para um resíduo que era uma sucata de aço. A gente sabe que o aço e outros tipos de materiais, a depender do cenário econômico do mercado ou até situações como a pandemia, a gente sabe que é possível oscilar significativamente o valor desses materiais. Então, a gente se coloca como um braço direito dessas empresas no que tange a questão do trabalho na área ambiental. Então, a gente sabe, muitas vezes, que a empresa, às vezes, não tem um engenheiro ambiental, uma engenheira ambiental. Muitas vezes, os profissionais que são responsáveis por cuidar desse segmento dentro das indústrias, essas pessoas não têm tempo de fazer um trabalho de pesquisa mais profundo, porque elas muitas vezes cuidam do Departamento de Segurança do Trabalho, suprimentos, ajudam no Departamento de Qualidade, fazem a gestão operacional desses materiais dentro da unidade, e é aí que mora, então, uma oportunidade da indústria circular ajudar apontando essas melhorias. Nesse caso aqui, nós tínhamos como sucata de aço um volume que era significativo, 57 mil quilos por mês, só que o cliente ele tinha um acordo que gerava, inclusive, uma receita, só que era um acordo que estava completamente obsoleto. Então, ele apresentou uma receita secundária que estava na ordem de R$ 307.800 por ano, e diante do trabalho de pesquisa que foi desenvolvido e registro dessa oportunidade que foi aceita, nós conseguimos aumentar essa receita na ordem de 122% de aumento de receita secundária para o caixa dessa empresa. Isso significou, na verdade, um aumento de recurso no caixa dessa indústria na ordem de R$ 376 mil por ano. Então, é dessa forma que a gente pode encontrar esses pontos de melhoria, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto ambiental dentro dessas unidades, buscando sempre a valorização e o reaproveitamento desses materiais. Eu acabo aqui a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos e informando que a indústria circular está à disposição para atender a qualquer demanda relacionada a esses materiais que podem estar disponíveis na sua empresa ou na sua indústria.